Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, hoje à distância, Luís Marques e Rui Pego. Miguel Prata Roque abandona o estúdio da SIC em confronto ou em desacordo com o representante do Chega. O próprio Ventura também abandonou o estúdio da CNN porque se sentiu insultado pelo Pedro Costa, e portanto estamos na moda dos abandonos agora. Quem quer começar? Luís Marinho, tu que estás à distância, estás longe. Eu estou longe, mas não abandono. Isto faz-me lembrar um bocadinho aquela canção que é o Sai da Minha Vida, porque agora de facto entrou na moda. Nós lembramos muito bem daquele célebre acontecimento com o Pedro Santana Lopes, quando eu penso que, nesta altura, com alguma razão, se bem que ele é um homem temperamental, quando uma chegada de Mourinho interrompe uma conversa com o Pedro Santana Lopes. E ele ficou irritado, ficou chateado e saiu do estúdio. Na SIC. Não tem acontecido com alguma frequência, mas agora eu acho que isto vai vir à moda. Agora, a partir de qualquer pequeno acontecimento, há alguém que sai do estúdio. Eu acho que o Miguel Prata Roque não teve razão nenhuma, para ser sincero, não teve ali nenhuma razão especial para sair do estúdio para se indignar daquela maneira. Muito indignado, e obviamente, quer dizer, tínhamos que ver aqui André Ventura também fazer um número destes, não é? Quer dizer, se ele não fizesse um número destes, até não era o André Ventura, porque também não teve, se bem que aquele debate era uma coisa absolutamente sui generis. Eu já falámos disto várias vezes, acho que a televisão, aliás, não digam nada porque vai ser o meu enigma, mas a televisão está a entrar neste esquema de total desvario no que diz respeito à informação. Portanto, aqueles dois indivíduos que estavam ali a fazer uma espécie de debate com o André Ventura, e ele achou bem, e reparem nisto, já foi mesmo no final, portanto, tudo aquilo que ele tinha a dizer, ele disse, e depois fez o número, que é o número que continua, porque ele sabe perfeitamente que isto depois tem uma repercussão incrível, sobretudo nas redes sociais, e é isso que o André Ventura quer. Portanto, estamos assim. Luís Marques, Eduardo. Não tenho muito mais a dizer, isto faz parte dos jogos, portanto, de televisão, portanto, faz parte portanto, da necessidade de alimentar as redes sociais, do protagonismo. Mas o abandono de Ventura é uma retaliação pelo abandono do PS? Não, eu acho que ele quis fazer mais um número, porque não tem razão nenhuma, porque o Pedro Costa, a única coisa que disse é porque é que ele estava a barrar tanto. Enfim. Não, e disse que escolheria essa pergunta. Mas não era razão. Era uma pergunta do público. Não era razão para ele se levantar e ir embora, mas quis fazer isso para marcar o Prata Roque. Provavelmente ele foi protagonista, ele também queria ser. Agora, isso a mim faz parte do folclore normal das televisões. E o que eu gostava de ver era a primeira televisão, o primeiro canal, que tomasse uma atitude que é o primeiro indivíduo a levantar-se nunca mais se sente. Nunca mais se sente, exato. Isso é que era interessante ver. Não, mas isso é que é muito interessante nós agora verificarmos, não é? A verdade é que isso não acontece. Quer dizer, Ventura ainda ontem voltou à televisão, claro. Não exatamente à TVI. É mais difícil em relação a um líder partidário. É mais difícil fazer isso, mas apesar de tudo, agora é um comentador portanto, que se levanta no meio de um debate, nunca mais se ir lá sentar, ponto final. Eduardo. Não, nada a dizer, nada a acrescentar. Eu acho que faz parte também dos modelos, começa e depois nunca mais acaba, não é? Digamos que isto também não é novo, não é? Eu lembro-me de em França há uns anos fizeram uma coisa que era debates entre redações hostis, a do Charlie Hebdo com o do Parisien Libéré, que era uma coisa para que uns eram de direita e outros de extrema esquerda, e a ideia era ver se acabava tudo à lambada, e houve uma vez que acabou, não é? Portanto, são modas. Eu não estás a dar uma boa ideia. Sim, por exemplo, os tipos já teve quase o jornal a redação do Avante com outra qualquer, enfim, uma ligada ao Chega. Se o Diabo tivesse uma redação... E o Diabo, pois exatamente, era giro. Podemos, aliás, propor isso como uma coisa gira sem graça. Bom, mas o tom mantém-se o mesmo, não é? Este Filipe Melo, não é? Deputado do Chega no Parlamento, depois daqueles beijos que enviou à Isabel Moreira,
agora mimoseou a deputada do Partido Socialista com vai para a tua terra, não é? Portanto, o tom continua a ser este, sendo que a ação do Garcia Pereira vai intensificar ainda mais este tom, não é? Digo eu. Sim, tudo que o Garcia Pereira, quando puder aparecer para agitar o frasco, não falha, não é? Portanto, mas isto eu penso que são incidentes que têm o seu pitoresco, mas do ponto de vista da racionalidade, nós não podemos levar isto a sério, mas, enfim, tem graça, certamente faz subir audiências dentro de um determinado grupo de ouvintes, tanto que nós estamos a falar disso, não é? Pronto. Não, a verdade é, eu admiti que o Chega, agora com o resultado que teve, pudesse moderar um pouco a linguagem, mas concluí rapidamente que não e percebo que não. Eles falam para este público, não é? Eles acreditam que este tipo de linguagem tem um público, e aparentemente tem. E que não podem alterar esse registro. Veremos no futuro, vão ter o mesmo sucesso que têm atualmente, mas a verdade é que, aparentemente, há uma parte da população portuguesa que gosta deste tipo de linguagem, gosta deste tipo de comportamento, gosta da arruaça, gosta, portanto, desta com a linguagem chã. Veremos até quando, mas, enfim, percebo tanto que isto seja coerente para eles. Em contrapartida, o radicalismo de esquerda está um bocadinho em redução, não é? E tanto é assim, eu lembrei-me do outro dia de uma coisa. Por exemplo, aquele jovem que subiu à catenária do comboio, Sim, do na estação do Rossio, no meio de uma manifestação, enfim, onde havia muito ali bloquismo e flutilhismo e tal, não tenho nota de alguém o ter ido ver. Mas eu não concordo muito bem com aquilo que o Eduardo está a dizer, porque o resultado de hoje mesmo, na quarta-feira, das eleições nos Estados Unidos... mas é diferente. É a vitória de um radical de esquerda, aliás, bastante mesmo radical. Socialista mesmo, não é? Socialista, aliás, Luís, diga que até que é comunista, não é? O Trump que diz. Não, mas isso eu acho que não. Acho que é o antitrampismo e a América a reagir bem a um cavalheiro que é insuportável. Não tem nada a ver com aquilo que se passa cá. Não, está bem. Claro que não tem, mas como nós sabemos, as modas nos Estados Unidos chegam sempre à Europa depois. Isso a gente já sabe, não é? Leva algum tempo, mas chega, não é? Isto é por ondas. Vem devagarinho, mas chega cá. Eu gostei de ver a verdade é que o Mandani não é alguém tradicional mesmo para o Partido Democrata. Aliás, ele candidatou-se contra as eleições foram do Mandani contra o incumbente que era do Partido Democrata. Portanto, foi uma decisão dentro do Partido Democrata. Todos aqueles que dizem que isto foi uma grande derrota para o Trump em Nova Iorque, não foi bem uma grande derrota para o Trump, na medida em que os dois principais candidatos eram do Partido Democrata. Portanto, ou seja, o fenómeno Mandani é um bocadinho diferente daquilo que é tanto a esquerda clássica americana. E vamos ver que implicações é que isso irá ter, porque ele tem um Ele é socialista, islâmico radical e natural de Kampala, não é? Sim, ele nasceu no Uganda. E tudo se passa em Nova Iorque, não tem nada a ver com o resto. Eu acho que já demos aqui um passo em frente grande. Seria certamente um tema da nossa conversa a questão das eleições nos Estados Unidos, mas eu gostava de voltar atrás à história do Chega e à história daquilo que a Assembleia da República se está a tornar. Eu tenho uma tese que até pode ser um bocadinho tese da conspiração, mas é a seguinte. Eu acho que quanto mais o Chega abandalhar a Assembleia da República, mais as pessoas vão entrar naquela ideia do Chega, que é assim, os políticos são o que são, isto é tudo uma grande bandalheira, os políticos não valem nada, é preciso haver aqui alguém com um punho firme para limpar o país. Portanto, eu acho que aquilo que o Chega está a fazer, eu não sei se, vamos lá ver uma coisa, eu não sei se tudo aquilo, se é assim gente tão inteligente que tenha esta missão toda na cabeça e que seja um plano completamente orquestrado para... Agora, o que está a acontecer na prática, com este palavreado, com esta forma como acontecem estes incidentes dia sim, dia não, na Assembleia da República, e com aquilo que é transmitido para o público, para o cidadão comum, que olha para a Assembleia como se aquilo fosse uma tasca, eu acho que isto está a ajudar muito àquilo que o Chega, que os populistas sempre defenderam, que é
nós somos os puros e aquela classe política é tudo manujice. Portanto, isto é, como eu digo, pode ser uma teoria completamente conspirativa, mas o que eu acho é que está a ajudar completamente à degradação completa da política em Portugal. Mas essa leitura, Luís, não vai ajudar à ação do Garcia Pereira, certamente. Não, a ação do Garcia Pereira é diferente. Vamos lá ver. O Garcia Pereira também, qual é a credibilidade do Garcia Pereira enquanto foi político? Eu admiro-o como jurista. Acho que ele é um excelentíssimo jurista. Agora, enquanto político é aquilo que a gente sabe. Eu agora não quero bater no MRPP, até por causa do passado do Luís Marques. Mas... Já agora, se não te importa, estás à distância, mas isso não desculpa. Exatamente. À distância podes dizer mais algumas coisas, não? Exatamente. Não quero ser muito duro, mas é evidente. O que é que o Chega teve que fazer logo a correr? Foi mostrar aqueles cartazes infelizes do morte aos traidores, morte isto, morte aquilo. Portanto, quer dizer, o Garcia Pereira, do ponto de vista político, do ponto de vista da sua imagem política, não tem credibilidade rigorosamente nenhuma. Portanto, claro que toda aquela ação, acho eu, está um bocadinho condenada ao fracasso, sobretudo então quando pede para ilegalizar um partido, não é? Mas a simbologia, Nauta, aqui tenho que defender o Garcia Pereira, a simbologia era diferente, apesar de tudo, quer dizer, era aquele morto, é assim uma coisa um bocado fagal, não era uma... Não tinha aquela... Ainda bem que dizes isso. Não, mas quer dizer, acho que... Obrigado, Eduardo, é obrigadinho. Eu agradeço-te muito. Luís Marques não tinha aquela... Não era... O MRPP serviu grandes causas, Luís Marinho, por amor de Deus. Tu sabes isso melhor, sabes tão bem como eu. Foi, aliás, há quem diga que foi um instrumento da CIA. Sim, do imperialismo e do imperialismo. Bom, não vamos por aí. Olha, voltando já agora em relação ao Chega, é evidente que o Chega aproveita aquilo que é, portanto, há sempre na sociedade este sentimento antipoder e a noção ou a ideia de que quem está no poder se aproveita, a corrupção. Isto sempre foi assim. Quer dizer, isto já foi dito pela extrema-esquerda, já foi dito pela esquerda, já foi dito pela direita, já foi dito pelo Chega. É verdade, o Chega é mais vocal que os outros, é mais radical que os outros e aproveita efetivamente um sentimento que existe na sociedade, portanto, e que é bastante mais, se calhar, mais alargado e mais profundo do que nós imaginávamos quando tudo isto começou. Pensámos que isto era um epifenómeno e se calhar não é assim um epifenómeno. Se calhar não é. Não é assim um epifenómeno. E a verdade é que em alguns sítios, já falámos nisso a semana passada, olhando para os resultados em algumas autarquias, em que o Chega praticamente não fez campanha, ou nem sequer teve presente, a não ser, portanto, com pequenas candidaturas sem grande significado, a verdade de tudo é que teve algumas boas votações, o que significa que há um voto no Chega, que é um voto estrutural, é um voto, começa a ser um voto espontâneo na sociedade portuguesa, que é contra o poder. E aí é o poder que tem que reagir a isso, ou seja, são as boas políticas que têm que combater este tipo de comportamento. Tem que resolver os problemas das pessoas, não é? Claro. Bom, italianos do Media for Europe, diz o Negócios, tomam posição na empresa, 1/3, 33%, o acordo deverá estar fechado até ao fim do ano. Francisco Pedro Balsemão manter-se-á como CEO, de acordo também com Negócios. É um acordo ideal para as duas partes e para os acionistas, esta aparentemente construção a prazo da solução final? Bom, eu não tenho uma informação para além daquela que tem vindo nos jornais, sei muito pouco mais do que isso. Penso que as coisas não estão tão adiantadas como aquilo que as notícias, portanto, podem indiciar, que ainda faltará alguma margem de negociação. Se for tal como está escrito, é uma boa solução para o grupo empresa, na medida em que ganha um parceiro importante e relevante, até do ponto de vista estratégico, e mantém o controle, ainda que não total, mas com algum significado, da família do Dr. Balsemão. Isso, obviamente, portanto, conforta também, portanto, enfim, os atuais acionistas e, enfim, a natureza portuguesa e nacional, portanto, do grupo empresa, que é um facto relevante. Agora, aqui ainda há muitas interrogações, porque a notícia diz, portanto, que vai haver aumento de capital, sendo a empresa cotada como é cotada. Penso que isso carece, desde logo, de uma decisão de uma Assembleia Geral e do aumento de capital ser aberto aos outros acionistas. Quando eu não sou provavelmente um expert tanto nesta matéria específica,
mas penso que terá que ser assim, ou seja, ainda há aqui muita coisa ainda para E desbravar. os outros também representam 30% juntos, não é? Sim. Mais de 30%. É a volta de 30%. E vamos ver como é que a CMVM, portanto, que é o regulador do mercado, vai agir neste processo. Portanto, enfim, o caminho é bom, portanto, o caminho pode ser este e portanto, será seguramente uma boa solução. Veremos como é que os próximos passos, como é que isto vai correr até lá. As televisões em outubro, a TVI voltou a ganhar, não é? Portanto, parece... Consolidado, sim, consolidado. Parece sim. Estar a virar a mesa outra vez, não é? Sim, virou completamente a mesa, sobretudo porque esta versão do Big Brother, ao contrário da anterior, que deu a vitória à SIC, está com um desempenho melhor e isso tem-lhe dado a liderança de forma sustentada. E depois as novelas entre a SIC e a TV estão mais ou menos aproximadas, portanto, o que está a fazer a diferença neste momento é o sucesso do Big Brother e algum insucesso, ou pelo menos um resultado menos bom deste novo formato que a SIC estreou agora. Enfim, mas aparentemente esta segunda fase do ano será a favor da TV. Veremos aqui o que vai ser interessante de acompanhar quem é que vai ganhar o ano, porque a TV e a SIC ainda está à frente, acho que ainda está à frente por umas décimas, e veremos como é que o ano acaba, se vai ganhar o ano ou não. Muito bem, presidenciais, diz. Sim, Luís Não, Marinho, Luís só, Marinho e Eduardo. Sim. Na sequência do que o Luís estava a dizer, é verdade, mesmo agora nestes dias de novembro, a SIC não ganhou nenhum dia. E depois há aquele fenómeno de sábado que de vez em quando acontece que de repente a RTP ganha o dia. Eu já sei porquê. Fantástico. Já sei porquê. Então diz É o programa da noite. É o programa do Marco. Ok. Lembra da outra vez que nós discutimos isso aqui há umas semanas? Sim. E depois fui perceber o que é que estava a passar. É o programa, como é que se chama? Chama-se Taskmaster. Task qualquer coisa, não é? Exato. Taskmaster. É isso mesmo. Esse programa é um Mas sucesso. o primeiro programa do dia foi o preço certo. Sim, e agora também, agora também com a mudança de hora, também ajuda. Joga muito a favor. Deixa-me só dar uma nota. A RTP3 está a fazer alguns ajustamentos que eu acho que têm alguma... enfim, não vou mudar o panorama, mas sente-se alguma melhoria e alguma capacidade, tirando nos comentadores que estão muito gastos e, portanto, uma renovação talvez fosse desejável. Mas há ali um esforço e um trabalho. E os resultados têm sido já ligeiramente já se nota. Tem muitos dias em que está o jogo político, um ponto de rating, um ponto de share, aliás, 1.2, 1.3, às vezes 10 baixa para os 0.7, que era o tradicional, mas há aqui de forma sustentada um aumento das audiências. É de louvar. Muito bem, presidenciais, guerra de sondagens é o que nós temos e é o que vamos ter até janeiro, não é? Não vamos andar muito para lá disto. Como instrumentos de campanha, no fundo, Diz, Luís. Diz. Eu queria só rapidamente fazer aqui um destaque. Isto obviamente não é nenhum apoio, mas o Coutinho Figueiredo está a surgir como, digamos, alguma novidade, sobretudo o discurso, não é? É um discurso completamente diferente e ele tem subido um bocadinho nas sondagens. Também não acredito que ele vá à segunda volta como ele garante que vai. Bem, há surpresas e surpresas. Mas está a andar bem nas redes, não é? Também. Mas está a andar muito bem nas redes e sobretudo pelo discurso muito solto e completamente diferente dos outros candidatos, não é? Não é, obviamente, um discurso de alguém que não está comprometido e, portanto, pode dizer o que lhe apetece, não é isso. É um discurso sério, é um discurso articulado, vai desmontando muito aquelas campanhas, de certa forma, contra ele, de alguns comentadores, que ainda por cima são apoiantes. Eu não percebo como é que as televisões estão a alinhar nisto. Portanto, são indivíduos que se dizem comentadores, mas que são declaradamente apoiantes de uma determinada candidatura. Eu não percebo muito bem como é que estas coisas avançam, mas tudo bem. O que acontece é, e o que se está a verificar um bocado é portanto, a descida sustentada, digamos assim, do Almirante. Eu penso que o Almirante eventualmente irá à segunda volta, mas já vai ser ali um bocadinho apertado. Marcos Mendes a aguentar-se bem.
Não estou a ver nenhuma subida também significativa do seguro. E, portanto, as coisas estão muito embrulhadas neste momento. Portanto, tudo o que as sondagens indicarem são, obviamente, desculpem o pleonasmo, são meros indicativos e é assim é para isso também que as sondagens servem. Mas vai ser uma eleição muito interessante, vai. Agora, do ponto de vista dos candidatos, enfim, é o que temos. Luís Marques, Eduardo. Não, eu ia às redes sociais, porque apesar de tudo elas têm o seu interesse, e acho que há aqui realmente dois candidatos que são fortes. O Ventura é fortíssimo, o Coutinho de Figueiredo é forte, e depois o Mendes, o Seguro e o Almirante não captam muito bem nessas áreas, ou seja, para usar uma palavra afim, são um bocado mais jarretas, não é? E portanto há ali alguma dificuldade de penetrar nesse eleitorado. Eu penso que as sondagens irão mudar bastante, a barrigada de debates vai ser eventualmente, pode favorecer um ao outro, mas são 28, portanto vai depender também da mediatização que vier a seguir a cada um deles, não é? É um bocado a forma como uma coisa é comentarem lá o tipo do bloco, ou como é que se chama lá, do homem do livre, ninguém se lembra. Sim, Jorge Pinto. Jorge Pinto. Pronto, com o Almirante, enfim, não vai haver grande repercussão desse debate. Outra coisa é o Marcos Mendes com o Almirante. Portanto, vai haver depois aí algumas movimentações, mas eu penso que o que vai condicionar a eleição vai ser aquilo que acontecer, quem passar à segunda volta e as desistências que houver de quem para quem, e quem é que eles vão endossar como teremos candidatos. certamente muito tempo para avaliar isso. Eu acho é que fica aqui uma sugestão dessas candidaturas que têm pouca penetração, como tu dizias, Eduardo, nas redes, convocarem a Lilica nessas, porque no final do Tribeca, ou durante o Tribeca Festival, o Carlos Moedas convidou para jantar os atores internacionais que vieram no Salão Nobre da Câmara, e convidou também a Lilica Nessas. Eu fiquei a saber disso nas redes sociais da Lilica Nessas, não é? Pois. E, portanto, isso funciona. Tenho que ver. Mas ela não é candidata. Vou-me tornar adepto das redes sociais para ver a Lilica Nessas. Mas deixa-me dar aqui uma nota sobre as presidenciais. Isto é interessante porque quando saiu aquela sondagem semana passada que dava o Marcos Mendes à frente, a euforia tomou conta do chamado mendismo. Do mendismo. Alguns amigos meus, que eu não vou citar, portanto, estavam praticamente, verdadeiramente eufóricos. Mendismo não é? É um movimento em crescente. Pois já percebi. Bom. Depois, agora, claro que portanto, esta sondagem da Aximagem do Diário de Notícias, portanto, esfriou um bocado o entusiasmo. Vamos andar nisto, portanto, nos próximos tempos, portanto, veremos quais que outras falta do Expresso, falta do Pitagórica, o Correio da Manhã, enfim, ainda falta muita coisa. O Correio da Manhã já fez. Já fez, exatamente, já fez. Foi o que deu a vitória ao meu. E essa é boa. Não, é boa, portanto, é boa porque a empresa é boa. Eu conheço. É boa para quem gasta. Não, estou a dizer que é boa porque eu acredito que aquela empresa é boa, portanto, é séria. Está feito o esclarecimento. E quem está à frente. É boa. Não, estou a defender ti, não é? Tu és o mendista aqui do grupo, não é? Ora bem. O nosso. Porque eu conheço bem o responsável o António Salvador, o responsável, portanto, da Intercampos, e de facto é um dos melhores técnicos, portanto, que existem em Portugal nesta área. Bom, mas independentemente enfim, veremos o que é que vai acontecer, portanto, neste vai e vem das sondagens, e como é que isto pode ser utilizado até do ponto de vista comunicacional, mas há uma coisa que é um facto, a campanha do Coutinho Figueiredo está a ser bem feita, do ponto de vista das redes sociais está muito bem articulada, e tem aqui uma consequência para mim óbvia. O principal prejudicado do eventual sucesso, e que me parece que vai acontecer, do Coutinho Figueiredo nos jovens, será o Marcos Mendes. Acho que o Marcos Mendes vai ser a principal vítima disso, ou seja, uma subida do Coutinho Figueiredo vai prejudicar diretamente o Marcos Mendes, porque é exatamente o público possível do Marcos Mendes. Porque moderado, bem preparado, mais intelectual, mais jovem, e isso mostra que a campanha do Marcos Mendes, portanto, subalternizou e desvalorizou
os públicos jovens e não tem nem uma linguagem nem ferramentas para falar para estes públicos, e isso pode ser fatal. Coisa é que o importante governo... este diagnóstico porque não é político, é mediático. O que nós estamos aqui Sim, a discutir, que exato, às vezes há a tentação exato. de achar que estamos a falar de política. Não, isto é tudo tem a ver com os média e com os instrumentos de medição. Não é para irritar não é para irritar o Luís Marinho, bom, vou outra vez invocar aqui para as eleições nos Estados Unidos. Sim. Este Mandani ganhou as eleições por causa das redes sociais. Fez uma campanha nas redes sociais muito inovadora, muito eficaz, muito criativa e que conseguiu ir buscar todo o voto jovem. E isso leva-nos à outra questão, que é a central de comunicação do governo. O governo não quer intermediários e começa a afirmá-lo claramente. Está a criar a sua própria produção de informação. Já somos mais do que vocês. O comentário de um fotógrafo governamental, de acordo com o Expresso, e substituir-se até ao polígrafo, porque já tem check daquilo que o jornalismo vai fazendo. Portanto, o governo recusa a ideia de que se trata de uma central de informação, mas a tal Secretaria-Geral Adjunta, estou a ler, para a comunicação institucional, tem 3 objetivos: fornecer mais informação-chave na mão, extraordinária, agregar conteúdos no portal e profissionalizar a gestão das redes sociais. Lá está. Chamemos-lhe então uma agência central de comunicação, talvez, é capaz de se aplicar melhor. E, portanto, o governo está a ir no sentido daquilo que é a realidade das coisas, certo? Foram buscar o Daniel do Rosário, não é? Foram buscar o Daniel do Rosário, sim. É isso tudo, tens toda a razão, e eu vi e sabia disso, e depois espalharam-se ao comprido, logo na primeira oportunidade com a Ministra da Saúde, tanta máquina, tanta coisa, e depois a informação sobre os helicópteros estava toda minada, era falsa, a senhora Ministra foi levada a fazer declarações absolutamente ridículas no Parlamento, e portanto, uma coisa é andarmos aqui na estratosfera da comunicação e outra coisa é saber o que é que se diz quando se está perante os microfones e milhões de pessoas. E, portanto, aí, se calhar, em vez de tanto progresso, tanta rede, tanta coisa, era melhor voltar ao clássico e, antes de falar, saber o que é que aconteceu, que foi manifestamente aquilo que aconteceu. Portanto, o responsável da comunicação é o ministro Leitão Amaro, tem essas estratégias todas, mas que se começasse por ler o Diário de Notícias e os outros jornais durante a manhã, talvez não fosse pior, e saber quem é que morre nos hospitais, quais são os partos nas ambulâncias, quais são os sítios onde caem árvores em cima de automóveis, se calhar era melhor do que essa estratosfera toda de informação. Eu acho que vamos gastar dinheiro. Pronto. Era interessante saber quem é que escreveu o texto que a ministra leu, estando no Parlamento. Um texto miserável, miserável. Comunicação. Provavelmente não. A senhora não se vai, se calhar, acredito que a senhora nem sequer o leu antes de estar lá sentada, e lê um texto que é absolutamente inqualificável. Quem escreveu aquele texto devia ser demitido. Sim, exatamente. Não, mas deve ser um avançado, não é? Mas depois há aqui uma contradição. Eu lembro, porque o tipo da política, não, quer dizer, a história das centrais de já vem de informação longe, não é nova. Não, já vem do Pedro Sandro Lopes. Sim. Exatamente, já vem de há muitos anos. Vários governos tentaram ter. Então, o presidente Jorge Sampaio impediu a criação do. Aliás, foi uma das razões porque o Pedro Sandro Lopes foi à vida. Foi demitido. Não, mas não foi só ele. Os outros, mesmo não chamando centrais de informação, também tinham. Sim, mas nessa altura formou, portanto, ele queria mesmo criar criar uma mesmo. Eu lembro-me disso. Mas agora, isto vai ser mais um ato falhado, como é evidente. E caro. E caro, como é evidente. Isso é sempre caro, não é? Portanto, conseguir fazer estas estruturas que depois não servem rigorosamente para nada. Agora, eu acho muita piada é a informação-chave na mão. A informação-chave na mão é uma coisa gira, que é o que fazem as agências de comunicação. É assim, já está feito. Tomem lá esta notícia, é só publicar. Está feito, é chave na mão, portanto, tomem lá. O meu problema é que eu acho que cada vez mais se está a entrar nesse filme. Seja por inaptidão das pessoas, seja por outro tipo de problema qualquer. E isso, como é evidente,
não é uma cultura democrática muito interessante, não é? Os jornalistas agora receberem a notícia e publicarem-na tal qual. Portanto, e ainda acho pior que essa dita central de informação tenha o desplante de avançar com essa ideia da chamada notícia chape na mão, não é? Não sei se foi, quer dizer, vocês já repararam que há vários ministros, não é só já o Pinto Luz, há outros ministros e outros que têm, portanto, já produção própria. Uma caravana, Tem reels, não é? Tem fotógrafos, videógrafos. Sim, mas já tem presença nas redes sociais com vídeos deles, não é? Portanto, com os chamados reels no Facebook. Ou seja, portanto, esta máquina já está a funcionar. Já está a funcionar. Portanto, aliás, o Pinto Luz tem um minuto para mim, ou a verdade em 3 minutos, uma coisa assim, que se chama assim, portanto, ele tem não, é tipo Isaltino. Agora, há aqui um ponto. Esse é que está a fazer escola. Esse é que está a fazer escola, mas esse passa a vida nisto, não é? Todos os dias tem, Claro, não é? todos os dias. Agora, eu discordo um pouco em relação a vocês, que é só neste ponto. A mim não me choca que o Governo organize esta área. Não me choca. Tenha uma direção-geral, ou seja, o que for, que trate disto e que existem todos os Sim, a própria Europa Comissão tem, a Europeia Comissão Europeia tem. Portanto, isso não me choca, não. Já me choca os objetivos, não é? Porque, assumidamente, esta estrutura existe para combater a informação intermediada, ou seja, desintermediar a informação. Justamente. O que significa Os jornalistas, claro, que é combater os jornalistas, mas tu agora referiste isso, já existe na oferta do Governo um espaço em que é o Governo informa o que se está a dizer e o que é verdade. Isto parece a Rádio Moscovo, não é? Você se lembra, não é? Rádio Moscovo Na verdade fala a verdade. A verdade é só uma e Rádio Moscovo fala a verdade. Ou seja, isto Não, cá diziam Rádio Moscovo cá está bem, fala a verdade. mas o que dizia a Rádio Moscovo era a verdade é só uma e a Rádio Moscovo fala a verdade. Não é? E aqui era Rádio Moscovo não fala a verdade. Exato. Agora, o que o Governo informa, o que se está a dizer e o que é a verdade, ou seja, a verdade do Governo. Mas este combate ao jornalismo através da chamada desintermediação é perigosa, não é? É perigosa porque é um confronto direto tanto com a comunicação social e com os jornais e com as televisões. Não penso que isso seja um bom caminho, porque já vimos como é que isso acabou noutras circunstâncias. Além da contradição de endereçar 300 e não sei quantos milhões, supostamente para a comunicação social. Agora já sabemos, há aqui um dado que já agora que falaste nisso, que vale a pena voltar atrás. Portanto, nós trouxemos este dado aqui, penso que a semana passada ou há 15 dias. Agora já sabemos já sabemos um pouco mais para onde é que vai o dinheiro. O Ministro na Assembleia da República disse que o Governo tinha autorizado mais rescisões na RTP. Mais 20 ou tal, ou 30 e tal. Ou seja, uma parte desse dinheiro vai para as rescisões na RTP. Já se percebeu para onde é que vai. Bom, mas eu acho que talvez, nesta ideia de controlar a informação e de dirigir a informação, talvez o Governo podia contratar o grande mestre desta arte, né, que se chama José Sócrates, né? Ele mais uma vez conseguiu pôr toda a gente a falar sobre a demissão do Delil, o seu advogado, em vez de estarem a falar daquilo que disse o ministro Campos e Cunha, não é? Quando foi ouvido no tribunal. Bom, vou começar eu acho extraordinário. Eu acho que isto faz parte de uma peça de teatro montada, não é? Portanto, não acredito que o Delil tenha chegado ali. Enfim, tinha tido aquelas picardias com a juíza. Há uma coisa que eu tive a averiguar, é que pelo menos este tempo em que o julgamento pode não funcionar, não joga para prescrições, não é? O que já não é mau, não é? Mas agora vêm as férias de Natal, não é? E depois mete-se o Natal. Mas a juíza não aceitou. Não, a juíza teve bem. E portanto eu acho que isto foi um número. E depois há aqui uma coisa que é trágico-cómica, que é, eu hoje ouvi o advogado de substituição, que tem
tem um problema de dificuldade, de agravada, porque é invisual, é cego, e dizia que eu não tenho contacto... Eduardo, não, peraí, deixa-me só acabar. Ele Eduardo, dizia... Não, é que ele foi dos melhores alunos do curso dele. Pois, Luís, mas não é isso, eu estou a dizer, é uma pessoa que disse que precisava de conhecer o processo e hoje dizia que nem sequer conhecia o engenheiro Sócrates, que não tinha, hoje quarta-feira, que não tinha o telefone dele, que não o conseguiu contactar. E, portanto, eu acho isto absolutamente surrealista, e até, digamos, patético. Eu imagino como é que isto é reproduzido lá para fora, não é? Não, quer dizer, isto é evidente que é um número pensado entre todos, um número de circo, uma palhaçada. Luís Marinho, mas é aqui um passo de mágica de mestre, não é? Em termos de comunicação. Eu ontem estava a ouvir um advogado a fazer o comentário sobre esta situação. Esta cabeça, já sou velho, portanto não me lembro do nome do senhor e devia-me lembrar, e que disse Subtil. uma coisa que eu achei muito interessante. Quem? Subtil. Não era outro advogado. Que disse uma coisa que, aquilo que o Delilo fez é completamente contrário à profissão e ao exercício da advocacia. O exercício da advocacia é ir até ao fim, não é? É ir contra todos, não é? Isso é que é um advogado à séria. Não é um indivíduo que de repente diz ai, porque estou-me incompatibilizado com a senhora juíza e agora vou-me embora porque estou muito ofendido. Portanto, das duas uma. E a juíza tinha razão. E a juíza tinha razão, mas ainda por cima é assim, ou o Delilo é o que é, ou então isto é mais uma farsa completamente montada, como vocês estavam a dizer, coisa que eu também acredito, para tentar baralhar completamente as pessoas, não é? De repente aparece um advogado que não conhece o processo, que pediu, e eu acho que aí a juíza não teve bem, pediu 48 horas para se inteirar do processo e a juíza não aceitou. Acho que aí não esteve bem, porque 48 horas não era por aí que o processo ia à vida, não era por aí que o julgamento se atrasava assim tanto, mas nós agora entramos nesta espiral, não é? Portanto, agora já aparece a juíza contra todos, os advogados, o advogado do Sócrates e o Sócrates contra a juíza, e isto já não parece um julgamento. Portanto, o que é que transparece para a opinião pública? É que isto é uma verdadeira palhaçada. Bom, uma palhaçada que o Sócrates tenta montar, que montada pelo Sócrates. Não, a favor do Sócrates, e montada por ele. Montada por ele. Sim, claro, A juíza não, é isso que eu estou a dizer. A juíza não tem culpa nenhuma e fez muito bem. Não estou a acusar a juíza, aliás, é um aspecto que é preciso referir aqui. Portanto, ela não tinha nada, portanto, que interromper as audições durante 48 horas por uma razão muito simples. O Sócrates não está a ser ouvido neste momento. Há outros. Há mais arguídos, não é? O julgamento não interrompeu porque o Sócrates está, não sabe, ninguém sabe aonde. Por acaso já sabe, que já vou falar nisso. Há outros arguídos que o julgamento está a decorrer. As televisões é que não estão lá. Isso é que é extraordinário. Quer dizer, as televisões só lá estão. As televisões só lá estão quando lá está o Sócrates. Quando o Sócrates não está lá, as televisões não estão lá. Ou seja, nós não sabemos o que é que está a passar no julgamento em que o Sócrates, portanto está a ser julgado. Bom, também diz muito, portanto, da informação. Agora, relativamente, só mais duas notas muito rápidas. Uma, é uma metáfora da situação que o defensor oficioso do Sócrates seja um invisual. É uma metáfora, não deixa de ser. Sem dúvida. Segunda, está desfeito o enigma tanto do engenheiro Sócrates, eu disse não sabia onde é que ele estava. Já sei onde é que ele tem estado no Brasil. No Brasil. Sim, mas ele disse no tribunal que precisava de ir ao Brasil. Mas eram uns dias. Pediu uns dias. Mas tem lá estado até agora, provavelmente lá no âmbito do doutoramento, mas tem lá estado. Não tem estado mal. Bom, estamos aqui a caminhar rapidamente para os nossos enigmas e ficámos sem tempo para falar sobre o bolo da AIMA, por exemplo, que foi uma coisa também extraordinária, não é? Vais celebrar 2 anos de atividade de um organismo que não tem nada para festejar, pelo menos. Assim como o Estado plantar o país com outdoors para recrutar espiões, o que também parece extraordinário. Isso é que verdadeiramente extraordinário. E, portanto, eu pedia-vos a cada um de vocês 10 segundos sobre... Eu gostei de ver o anúncio,
porque tenho um amigo que uma vez me disse, epá, tu já passaste ali naquele viaduto e tal, qual? Aquele que passa por cima do SIS e tal? Não, nunca, mas eu sei que é ali. É que eu parei e tirei umas fotografias e tenho as matrículas dos carros que param lá todos os dias. Portanto, quer dizer, tanta descrição Muito é bom. muito discreto, mas deixa-me só dar aqui duas notas de duas coisas que eu acho extremamente importantes. A homenagem aos 40 anos do primeiro governo sim, do sim. professor Cavaco Silva, grande reformista, e as eleições enfim, Do Sport Lisboa e Benfica. segunda Quando é que volta, são? que Quando é teve, que há? que teve um debate. Quando é que são as São agora eleições? nestes dias, não sei bem. Mas é assim, mas um grande debate que foi muito visto, os canais todos renderam-se à importância do Bem, clube. isso também diz muito dos canais, não é? Não sei, vocês é que trabalharam lá. Já que estamos a dar informação, eu tenho aqui, e falaste de Cavaco Silva, vocês sabem que nos 50 anos da independência de Angola vão ser homenageados para aí 200 e tal pessoas, não é? Sim. Mas há um leque muito importante de 50, quase todos ex-presidentes, portanto quase todos mortos, aliás, quase todos a título póstumo, mas sabem quais são os dois portugueses que vão ser homenageados? Cavaco Silva Cavaco Silva e Costa Gomes. E Costa Gomes. Estás a ver? Exatamente. São os dois que vão receber uma medalha, enfim, um a título póstumo, outro... A relação de Cavaco com Angola sempre foi Mas bastante muito melhor que a do Iniciou o Soares. processo, Não é? iniciou o processo de reaproximação. Muito bem. É estranho o Soares não ser homenageado, apesar de tudo. Estamos Apesar de tudo, por causa da UNITA, da Apesar proximidade de com a tudo, UNITA. apesar de tudo. Bom, já a seguir os grandes E o enigmas Durão e outras Barroso também é histórias. estranho. Os grandes enigmas e outras histórias. Quem quer começar? Posso começar eu? Eu gostava, o meu enigma é se a informação, e não falo só da informação portuguesa, se a informação no geral não está a virar uma espécie de reality show. Eu já não falo dos episódios portugueses, porque novamente nós comentamos e são conhecidos, mas há duas histórias em Espanha que eu acho absolutamente extraordinárias. A primeira é uma história, o PP fez um post em que compara um ministro do PSOE, que é o Sr. Óscar Puente, e equipara-o a um macaco. Eu estava a tentar mostrar, obviamente não se consegue ver, em fotografia. Portanto, a fotografia do senhor e a fotografia do macaco para comparar com o ministro. E outra história ainda é um programa de informação também de uma televisão espanhola, em que o pivô aparece com uma máscara de palhaço para retratar o circo, segundo ele, o circo que virou o governo espanhol. Portanto, estamos assim. Bom, este fim de semana passaram 270 anos sobre o terremoto de 1755. O IPMA avisou que terá um sistema de alerta de tsunamis melhorado em 2027. Será que as autoridades do mar e da atmosfera, pergunto eu, têm acesso direto aos donos dos tsunamis para lhes pedirem para aguentarem a coisa até 2027? Se for isto, ficamos todos muito mais descansados. Bom, Luís Marques. eu tinha várias hipóteses, mas não posso deixar de me render a abordar aqui a grande polémica que neste momento está a abalar o futebol português. Um árbitro chamado Fábio Veríssimo fez uma denúncia do Futebol Clube do Porto, suposta por este clube supostamente o ter pressionado no intervalo do último jogo Porto-Braga, que foi neste fim de semana, colocando uma televisão no gabinete do árbitro e dos árbitros durante o intervalo. Televisão essa que tinha, portanto, imagens de erros cometidos pelo este árbitro contra o Futebol Clube do Porto, sendo que o monitor era um sem fim, estava em loop, as imagens estavam em loop, não podia ser desligado, nem podia ser alterado. Portanto, ou seja, o homem esteve ali durante os 10 minutos, a levar com aquelas imagens e ele considerou isto uma pressão. Bom, veremos o que é que a Federação, isto agora está já na Justiça, veremos o que é que isto vai dar, mas isto é uma grande evolução do ponto de vista da forma de supostamente pressionar árbitros, não é? Porque já passamos da fruta e de outras coisas, não é? Para a utilização da imagem. E se isto pega, podemos concluir que se uma imagem vale por 1000 palavras, este tipo de imagem pode valer por 1000 pressões. Exato. Luís, tu acreditas que isto vai dar alguma coisa? Não.
Um penalti. Um penalti. Nem um penaltizinho, nem um penaltizinho. Já houve, inclusive, vários especialistas que explicaram por 1000 razões jurídicas para que não vai dar em nada. Portanto, Pois, Não vai dar nada. Pode dar um penalti aquele. Não, o meu enigma é quem será a luminária que inventou esta nova modalidade de pagamento do imposto automóvel? Porque nós sabíamos que era no mês da matrícula do carro e agora passa a ser até no último dia de fevereiro. E, portanto, é uma coisa extraordinária, para já porque fevereiro tem menos dias, depois porque é provável... E depois pode acontecer... E há um mês, o bissexto não se paga, Pois então. deve ser. E depois há outra coisa que é, um tipo que paga em dezembro volta a pagar logo a seguir. E eu aposto que, como à boa maneira portuguesa vai tudo a correr pagar no último dia, é provável que o sistema vá abaixo e que a coisa não funcione muito bem. Eu acho isto absolutamente surrealista e não tem justificação. Fica o enigma, quem foi a luminária, não é? Exatamente. Que inventou esta nova Será o solução de ministro. pagamento. Será o ministro. A reforma do Estado avança a todo vapor, exatamente. Muito bem, termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser ao alcance de um clique. Até lá.